Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite, estamos aqui mais uma vez nessa jornada da Joana, o olhar da psicologia transpessoal para esse universo de busca do ser humano que está procurando sempre as raízes da felicidade. E Joana trouxe muitos ensinamentos para nós em relação a essa busca, a esse comprometimento que nós temos com a nossa caminhada espiritual. Vamos dar prosseguimento, então, às nossas reflexões, fazendo, em primeiro lugar, uma oração, buscando a afinização com o nosso Mestre Jesus, com a egrégora da nossa casa FEAP e com todos os nossos guias pessoais que estejam aqui
alimentando o nosso coração com energias positivas, intuindo a todos naquilo que realmente faz parte de cada ser individualmente. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que seu manto permaneça sobre nós durante toda essa jornada. Graças a Deus. Vamos hoje para a nossa quarta aula, quarto encontro, né? Em relação a esse olhar da Joana. Essa trajetória do espírito é extremamente importante para que nós possamos entender que todos nós estamos nessa trajetória. E Joana olha o universo integral. O homem não é uma caixinha de máquina, não é uma caixinha cheia de botãozinho para apertar, relaxar, não. O homem tem uma engrenagem que envolve espírito, matéria, envolve emoção, envolve intelecto, envolve afetividade. Olha quantas nuances tem o homem. E nós vamos ver essas nuances durante essa trajetória do olhar de Joana. E vimos anteriormente a questão desse universo que chegou para nós, que é o universo transpessoal, que foi se engajando dentro do espiritismo. Nós estamos aqui hoje, né, após essa visão sobre a psicologia transpessoal, ou psicologia profunda, e examinaremos o conjunto de fatores que precisam ser avaliados na busca da plenitude do homem. Esses fatores nós vamos dissecando, porque são importantes que nós consigamos objetivá-los na nossa vida. Os conteúdos que vão ser examinados daqui para frente serão os seguintes: os pilares da psicologia transpessoal, que serão desenvolvidos a partir das estruturas do eu, das várias faces do homem, dos caminhos para o amadurecimento humano, dos processos para o encontro pessoal e elementos para o encontro do amor libertador. Vocês vão entender que, a partir dos pilares, cada uma dessas estruturas está justamente contendo aquele pilar. Então, são 4 pilares, e nesses 4 pilares, essas estruturas estarão contidas nesses pilares. Nós vamos hoje falar do primeiro pilar. Então, os pilares da psicologia transpessoal, com base numa análise centrada no espírito imortal, Joana apontou 4 pilares que orientam a caminhada do ser para o alcance da plenitude. Por que eles orientam? Porque eles mostram as facetas do homem. E, olhando cada faceta na direção do seu próprio caminho, o homem vai se entendendo. Porque a gente não pode ver o homem integral como um todo de uma vez, porque são facetas que muitas vezes vêm atrapalhando o nosso caminho. Então, o que nós vamos ver são essas nuances para depois vermos como é que isso tudo pode ser integrado. A cada passada, nós vamos ver a integração delas todas. São eixos essenciais na visão transpessoal para ver a expansão da consciência do homem como ser integral. Nós estamos buscando expansão da consciência na trajetória do espírito. Nós estamos buscando alcançarmos a consciência absoluta, a consciência ampla. E, nesse momento, nós realmente precisamos de apoio, precisamos de um olhar diferente para nós mesmos, né? Porque senão nós não vamos poder alcançar um todo da trajetória. Aqui nós temos o sol no mundo, né? Representando um eixo do nosso coração. A partir desse eixo, nós vamos ver o pilar aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. O eixo
do nosso coração, ele não é subdividido, mas ele integra. Nós temos todos esses pilares integrados dentro de nós. Vamos começar a ver esse aprender a se conhecer que propicia o autoencontro. O aprender a viver vai trocar o viver bem pelo bem viver. É o que a gente vai procurar ver como a gente vai poder fazer isso. Aprender a ser é o convívio consigo próprio. Então, depois que eu estipulei que eu realmente tenho facetas positivas ou negativas, que trabalho essa questão do encontro comigo, eu começo a ter condições de trabalhar o bem viver. Porque viver bem dá aquela ideia assim, você é ótimo, você tem uma casa bonita, você não tem dinheiro no banco. Será que aquela pessoa vive bem, mas tem um bem viver? Porque essa característica de bem, para cada um tem uma nuance. Para uns viver bem é ter comida em casa, ter amigos, ter autonomia, ter a liberdade para pensar. Outros viver bem é ter um carro do ano, é ter uma casa bonita. E não trocam isso por nada desse mundo. Mas bem viver, nós vamos ver que atinge outro patamar. Mas aguardem, porque a gente vai falar de tudo isso. E adiante, né, nós vamos ver também o aprender a amar. Canalizando todas as potências do amor para a nossa vida. Aí vamos realmente aprender a estabelecer no nosso caminho essa posição do homem fundamental, como diz Jesus no primeiro mandamento. Amar a Deus, sobre todo o seu entendimento, ao próximo, buscando o trabalho no seu coração e na sua alma. Então, eu tenho que buscar o amar a mim e o amar ao próximo, estabelecendo essa minha posição do meu coração e da minha alma diante do mundo. Esse é o momento de canalizar as nossas potências de amor para o mundo. A partir do momento em que eu consigo conviver comigo, em que eu consigo entender o que é realmente um bem viver e consigo olhar para mim com alto amor, com valorização pessoal. Isso é um processo muito lento, porque o ser humano tem várias vivências para poder alcançar essa integração, só que hoje a gente já tem muitas vivências, está na hora da gente entender que precisamos fazer essa mudança de ciclo. O ciclo está mudando e a gente está escorregando, tentando fugir daqui, tentando fugir dali, não quer abrir portas, porque aquelas portas você não sabe o que tem atrás. E precisamos de coragem, precisamos andar para frente. Vamos, então, ver o nosso primeiro pilar, aprender a se conhecer. Aprenda a se conhecer antes de se tratar. O que é isso? Muitas vezes, a gente, quando tem uma situação na vida, a gente vai logo buscar tratamento para aquilo. Porque eu tenho dificuldade de relacionamento com meus pais, com a minha mãe, com meu namorado, com meu filho. Eu tenho muito problema que não me estabeleço em profissão nenhuma. A gente quer tratar das dificuldades. A gente quer, na verdade, tirar a dificuldade do nosso caminho. Mas se eu não me conheço, como é que eu vou saber em que parte eu estou ali presente? O que gerenciou aquela dificuldade? Então, para isso, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que aprender a me conhecer. Antes disso, eu não posso resolver problema nenhum, porque eu vou estar sempre escolhendo o errado. Eu resolvo aqui, aparece ali de novo, a mesma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, que azar o meu. Sempre estou escolhendo a mesma coisa. Sempre tenho o mesmo impasse na minha vida. Por quê? Porque você não aprendeu a se conhecer. Sócrates ficou imortalizado com a frase conhece-te a ti mesmo. Lá na Universidade de Platão está escrito o conhece-te a ti mesmo, que foi redigido por Tales de Mileto, e Sócrates recebeu uma informação do guia espiritual dele para que esse fosse realmente a chave de todo o processo que ele estava levando para a humanidade. Claro, se você conhece
a si mesmo, você vai ter mais autonomia. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi preso. Porque ninguém gosta que o outro se conheça. Isso vem desde os mitos gregos, que os deuses não passavam conhecimento para os mortais. Os conhecimentos eram só lá do Olimpo. A primeira pessoa que tentou prometer o conhecimento para os mortais, olha, foi preso e como ele era imortal, ele teve que ficar penando ali com a ave lá comendo o fígado dele, que toda hora se reconstituía. Por quê? Prometeu? Não tem como. Os deuses não deixam. Aí Sócrates está trazendo de novo isso. Realmente precisamos dar valor a esse autoconhecimento. Os homens, desde século, estavam à procura de compreender seu caminho espiritual. Por isso, várias investidas fizeram, várias injunções no espaço de querer entender de onde ele veio, para onde ele vai, o que está realmente acontecendo. Então, é importante que ele comece a olhar de um foco diferente, transformando o seu olhar para as suas próprias metas. E aí ele vai compreender não só por que está acontecendo aquelas situações no caminho dele, porque senão ele não vai compreender, por isso Jesus botou no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todo o seu entendimento. Porque se não houver o conhecimento da verdade, não teremos libertação. Então, procuravam oráculos, pitonisas, sacerdotisas, criavam mitos para o seu nascimento. A sorte e a morte tinham características especiais. Não era assim, não tinha nenhuma ideia de que tinham espíritos ajudando, espíritos abençoando. Não tinha essa noção. Então, aqueles oráculos, aquelas pitonisas que conheciam o futuro, davam direções para aqueles reis, para aqueles guerreiros. E o povo, né, também gostava dessa questão, e até hoje você adora, né, conhecer o seu futuro. Ah, o que será de mim? Você não tem aí nas cartas se o meu trabalho vai dar certo ou não dar certo? Todo mundo gosta de conhecer o futuro, todo mundo gosta de saber por que está vivendo determinada coisa. Ah, vê aí meu passado. O que aconteceu? Por que eu estou sofrendo isso? Tem uma explicação. Então, o homem está sempre querendo saber. Só que ele não quer ver que, muitas vezes, ele é responsável por tudo o que está acontecendo. Então, nesse projeto de crescimento consciente, cada pessoa terá que se responsabilizar pela análise e pelo desenvolvimento das potencialidades que são inerentes a ela. Se você não se responsabilizar por essa análise, não vai adiantar. Então, por isso, o primeiro pilar, aprender a se conhecer. Porque você tem que realmente se responsabilizar. Senão, não adianta. Você precisa saber quem é você e o que é responsabilidade sua. Você não pode carregar a mochila do outro. Você pode ajudar. Carrega uma alcinha, o outro carrega outra alcinha. Mas essa coisa você carrega a sua bolsa, mais a bolsa do vizinho, mais a bolsa do outro. Ah, porque a minha filha tá precisando de ajuda, eu carrego a mochila dela e não deixo ela se responsabilizar. Até mesmo para errar. É importante a gente deixar que o filho erre. Porque senão, como é que ele vai crescer? Então, esse pensamento, ele foi resgatado pelo Espiritismo a partir da psicologia transpessoal. Que a responsabilidade de todos nós é, no final da jornada, analisar nossa consciência e ver como eu usei as minhas potencialidades. A história das parábolas, né? Que diz a parábola dos talentos. Todos nós estamos recebendo talentos e não querendo nos responsabilizar. Ah, não, isso aí é coisa de gente inferior, eu tenho faculdade, eu sou mestre, e aí eu não quero isso não. E daí? É mestre, mas está aí morrendo de fome. Então, vamos realmente ver o que tem na tua mão para fazer.
Ah, ele até me disse que tinha um trabalho para fazer, assim, assim, mas aquilo ali não, aquilo ali é muito inferior para mim, o projeto. Eu tenho um projeto grande. Afinal, eu fiz faculdade para isso. Olha a quantidade de diplomas que eu tenho. Mas você, desde sempre, não quis se responsabilizar por onde está pisando. E se você pisa num buraco, nunca foi você que fez o buraco. Sempre foi alguém que botou o buraco na tua frente. Você não quis olhar para o chão. Então o erro não foi teu, foi. Você não quis olhar o chão, o buraco já estava ali. Então, vamos pensar muito nisso e o Espiritismo traz isso, que realmente no final da jornada a gente vai ter que fazer um balanço da nossa consciência e ver até que ponto as minhas potencialidades foram cobradas e o que eu fiz com o talento? Botei no buraco, escondi, para depois lá em cima mostrar, olha aqui, ó, o talento está aqui, bonitinho. O que você vai ouvir do plano espiritual? Ah, igualzinho o cara lá falou no talento, né? Pois é, você não tinha condição de receber nenhum talento. E aí, na próxima encarnação, você vem cada vez mais com menos responsabilidade. Com menos responsabilidade, mas com coisas muito mais pesadas. A responsabilidade que você acha que é grande, não, é pequena. Mas se você não se responsabiliza por aquela, você vem com uma maior. Você acha, bom, então só tem essa, então ótimo. Mas aquela é tão pesada que você vai levar a encarnação inteira para resolver. Ao passo que na outra encarnação, você tinha pequenas responsabilidades. E você não deu conta porque achou que era muita coisa para resolver. Pensa nisso quando analisar quais são as responsabilidades que estão nas suas mãos. Existem ferramentas que propiciam esse autoencontro. Então, essa observação para si mesmo, Joana sugere o processo que significa não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas, de reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, precisa identificar se você não está seguindo um caminho que é desnecessário, não só para a sua situação emocional, mas as suas aspirações. Quais são as suas reações diante das ocorrências do cotidiano? Então, você tem que identificar tudo isso. Se você não sabe nem qual é a sua necessidade, como é que você vai para o mercado fazer compra? Vai chegar lá e olhar, isso aqui está em promoção, eu vou levar. Aquilo ali está em promoção, eu vou levar. Aquilo aí é colorido, eu vou levar. O que você vai chegar em casa? Com um monte de coisa que não vai servir para nada. A sua realidade emocional, como é que é? Você é uma pessoa que todo mundo chota dos grupos? Você é uma pessoa fechada? Você é uma pessoa mal-humorada? Você é uma pessoa que tudo dá errado? Você é uma pessoa que está sempre contra as coisas? Você é uma pessoa que acusa? E quais são as suas aspirações legítimas? O que você quer realmente alcançar? Para onde você realmente quer encaminhar seu caminho? E as reações das ocorrências? Toda hora você está ouvindo, puxa, você é muito grosseira. Você tem que pensar nisso. Se todo mundo diz que você é grosseira, e se ninguém tolera você nos lugares, vamos parar para pensar nisso. Será que o problema não é realmente a forma de você agir? Porque em vez de agir, você está reagindo. E a reação é coisa instintiva, que vem da paixão. E nós sempre estamos dizendo que a gente precisa coordenar as nossas paixões para não ter sempre essas reações diante do cotidiano. Desafios desse pilar. Um dos maiores desafios nesse processo de autoconhecimento é o encontro com a sombra. Jung fala muito nisso, porque durante toda a trajetória humana, o ser humano começou a se colocar na sociedade, escondendo muito dele mesmo as fraquezas, alguns sentimentos que ele poderia usufruir melhor, mas com medo do outro, com medo das observações, com medo das críticas.
E essa sombra foi começando a ser montada. Ela está ali. É um desafio. O problema é que a gente não tem que fugir da sombra. A maior parte das vezes eu nego. Eu nego essa parte que eu desconheço da minha personalidade. Desconheço em termos. Porque se você for botar no papelzinho aquilo que você não gosta de você, você vai ver como é que você adquiriu aquilo. Existe um sentido. Por que eu escondi aquilo? Ah, porque eu tinha interesse em agradar não sei quem, eu tinha interesse em ser aceita num grupo. Tudo isso vai fazendo com que a gente vá escondendo a nossa realidade, vai escondendo o nosso eu, vai escondendo aquela individualidade que é importante. Ela permanece em nós? Permanece. É atuante? Com certeza. Mas a gente não aceita. A nossa natureza teima em revelar o que está por trás daquela voz, daquela palavra, daquela expressão. Muitas pessoas falam com a expressão facial. E aí ela está olhando, sorrindo, mas por trás a gente está vendo que ela está, meu Deus, é coisa chata, e aquele sorriso de paisagem. É a sombra que está ali. Porque ela não é só negativa. A nossa sombra, às vezes, tem luz, tem a nossa luz, tem a nossa identidade, tem a nossa potencialidade que eu escondi para quê? Para viver em sociedade. Para viver naquele grupo que eu quero que me aceite. E com isso, o que acontece? Eu fujo da minha essência. Esse é o maior desafio que esse pilar tem. À medida em que a gente mergulha na sombra e reconhecemos os aspectos não trabalhados, a gente vai trazendo à tona essa carga de energia mal utilizada ou subutilizada. E essa carga de energia pode impulsionar o processo do autoconhecimento. Olha que legal. Nós podemos nos ajudar com essa carga de energia. Podemos ajudar até o próximo melhor. Por quê? Porque eu vou poder mostrar a ele quem eu sou. Né? Quem eu sou. Então, nesse impulsionamento, esse processo do autoconhecimento, eu preciso trazer o aspecto, o que está me impulsionando para responder, o que está me impulsionando para reagir. Mas o que está me dizendo que eu não estou satisfeita com essa situação? Tem alguma coisa aqui dentro falando comigo. O desafio não é derrotar a sombra, mas integrá-la. E a gente vai ver que várias facetas nossas nós não conhecemos. Por quê? Deixamos na sombra. E a gente quer brigar, a gente quer desafiar, a gente quer realmente conflituar com a sombra. E quanto mais conflito eu jogo nela, mais ela vem forte em cima de mim. Com desdobramento natural, então, desse aprender a se conhecer, nós vamos estabelecer um novo aprendizado, que é o aprender a viver. Que vai ser, então, o próximo que nós vamos estudar. Hoje, nós vamos ficar por aqui. No próximo encontro, então, vamos conhecer mais um dos pilares, que é o aprender a viver. Mas, qual vai ser a sua atitude dessa semana? Vamos abrir o livrinho de atitude. Pensa que eu esqueci? Não. Nós já vimos várias atitudes. E a nossa atitude dessa semana vai ser: tome uma atitude expressiva. Vamos ver como é que fala. Usando a voz, a palavra, o corpo, a dança, a arte, a representação da beleza e tantos outros meios, a atitude expressiva é o efeito de uma pressão suave, amorosa, inadiável exercida pela alma. Percebemos que não é mais possível deixar para depois
o momento de dizer ou de exprimir o que estamos sentindo, o que estamos percebendo, de forma, inclusive, a ter clareza, que não pode mais ser abalada. A gente está vendo a realidade, tem que analisar a realidade. Sabemos que é preciso encontrar a palavra certa, o jeito adequado de dizer ou de expressar a verdade. Não é jogar na cara da pessoa assim, porque eu sou autêntica. A autenticidade não é isso. E a gente vai ver com os desdobramentos desses pilares que realmente ser uma pessoa que fala a verdade e ser uma pessoa que tem liberdade interna, ela não machuca, ela não incomoda. Tomar atitude expressiva é uma via direta para o poder autêntico da alma. E expressar a verdade nos liberta, cura todo o nosso medo de amar. Por isso Jesus disse, a verdade nos libertará. Algumas sugestões que eles dão, você falar, né, abertamente, até com a família, com o namorado, com o vizinho. Eu queria falar uma coisa para você, tá? Ou seja, um elogio. Não é só crítica, não. Elogios também. Sei, parece que se eu elogiar, vai pensar que eu estou querendo alguma coisa com aquela pessoa. Não. Sentimentos e valores precisam ser vividos de uma forma autêntica. Evite a prolixidade, rodeios da comunicação. Via expressa. Sedex, direto. Quem se expressa com alma está livre de qualquer forma de pressão. Você se expressa com a alma, mas reclama que o meio está te pressionando, mas você não se expressa com a alma, e aí o meio vai te engolir. Então, ficamos aqui até o próximo momento. Espero que vocês tenham realmente entendido esse primeiro momento. Claro que depois nós vamos desdobrar todos aqueles dados do aprender a se conhecer. Dentro do aprender a se conhecer, nós vamos ver o desdobramento das estruturas do eu e as várias faces do homem. Estão contidas dentro do aprender a se conhecer. No próximo encontro, nós falaremos do aprender a viver. Não percam o nosso próximo encontro. Graças a Deus, nosso Mestre Jesus esteja na casa de todos nós, com seu manto de luz, acalentando, acolchoando, que essas mazelas todas possam ser diluídas no todo do universo, onde estamos inseridos. E assim, agradecendo toda a inspiração do alto, toda a caminhada que estamos fazendo em prol de levar esse conhecimento de Joana adiante, só temos gratidão.